Eles integraram aquele... Agora, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fala depois de uma reunião com ministros e também com prefeitos. Ele já está posicionado. Vamos ouvir o que ele diz nesse momento. Ô Igor, convido ali os prefeitos e deputados que quiserem estar aqui conosco. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, mais uma vez, boa tarde a todos. Os deputados vão chegando, as equipes aí. Queria agradecer a presença do ministro Valdez, da ministra Aniele, dos demais ministros aqui, do secretário André Ciliano, de prefeitos e prefeitas das cidades acometidas pela chuva. Foi uma reunião muito importante, porque fizemos questão que os prefeitos falassem. Então, foi uma reunião muito democrática, onde os prefeitos puderam expor o que aconteceu em suas cidades, falar do trabalho que já vinha sendo feito na prevenção e agora no cuidado, e também puderam expor os problemas, mazelas que ainda têm que ser resolvidas. Como resultado prático, o ministro Valdez e os outros ministros estão deixando agora na parte da tarde uma equipe aqui técnica para se juntar às equipes técnicas do Estado e das prefeituras, para aqueles que ainda não conseguiram construir os seus planos de emergência ou então os pedidos de decretação do estado de emergência. Então, eles ficarão a tarde inteira aqui construindo esses planos a várias mãos, para que cada cidade não fique naquele processo que a gente sabe que a burocracia às vezes nos impõe do vai e vem, ainda que a equipe do ministro tenha realmente batido todos os recordes de velocidade e rapidez nessas decretações, mas a gente pode, se puder facilitar, melhor ainda. Acho que a equipe pôde ouvir dos prefeitos que foi importante suas demandas. Algumas estão no PAC, outras não estão, mas essa abertura do processo de diálogo em loco, não talvez na esfera só prefeito, governador, presidente, mas as equipes técnicas, é fundamental para que a coisa verdadeiramente ande. A gente sabe que às vezes em cima as decisões são tomadas, mas quando vai descendo há uma dificuldade grande na implantação, e essa reunião foi para quebrar esses muros, esses degraus que fazem às vezes que as coisas na prática não andem. Então a gente realmente evoluindo nesse trabalho aí das chuvas e mostrando que estamos todos unidos em prol de um objetivo em comum, que é realmente ajudar aquelas pessoas que sofreram o impacto e planejar para o futuro que situações como essa não aconteçam mais. Ministro, por favor. Obrigado. Bem, gente, boa tarde. Cumprimentar o governador Cláudio Castro, nossa equipe em nome aqui da ministra Aniele. Como é de praxe, o presidente Lula recomenda que façamos sempre, no dia a dia, uma aproximação permanente de apoio a estados e municípios, e assim o fazendo a população que porventura possa ser vitimada por eventos, às vezes por excesso de água, como está acontecendo agora no Rio de Janeiro, ou por estiagem. Então, a bem da verdade, o governo federal, o governo do estado e prefeituras, já antes mesmo do evento, com monitoramento e alerta, já vinham atuando conjuntamente. Uma vez ocorrendo o evento, também a recomendação do presidente Lula, a gente sempre trabalha com força-tarefa do governo federal, que às vezes não é só o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em razão de ter a Defesa Civil sobre nossa responsabilidade. Mas na transversalidade, às vezes, chegam a atuar mais de 20 ministérios. Estamos aqui em 5. Ministério da Integração, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento Social e também de Relações Institucionais. Então, isso demonstra que trabalhamos na transversalidade. E quantos sejam os ministérios e políticas públicas que, neste momento de desastre, de eventos que ocorreram, que atingiram mais de 23 municípios no Rio, que algumas milhares de pessoas foram afetadas, a gente também tem a autoridade e autorização pelo presidente Lula para engajar
e colocar à disposição do governo do estado e também dos municípios. O que nós fizemos aqui sob a liderança do governador Cláudio Castro foi ouvirmos os prefeitos, a gente já vinha falando com eles, o presidente Lula mesmo ligou para vários, eu desde domingo falando com o governador e com os demais prefeitos. Estamos já hoje quase que concluindo todo o reconhecimento das situações de emergências, que elas são individuais. Até a hora que nós começamos a reunião já tinham 12 municípios que já tinham entrado no sistema e a gente já está fazendo sumariamente, publicando em Diário Oficial extraordinário do governo federal. E estamos agora unidos, governo federal, estadual e municipais, para os planos de ajuda humanitária, de restabelecimento e reconstrução. E por que nós fazemos isso? Vamos deixar até uma equipe aqui, para evitar esses problemas que o Cláudio Castro está dizendo, de diligências, de devolutivas. Então, quando a gente faz em 3 mãos, a assessoria aqui da área de defesa civil do governo do estado do Rio é muito experiente. Quando se junta com a nossa, a gente auxilia muito melhor os municípios e aquele plano de trabalho, seja de ajuda humanitária, de restabelecimento ou reconstrução, a gente pode, ao entrar no sistema, aprovar logo sumariamente e já liberar os recursos. Então é isso que nós pactuamos. Vamos agora para a Baixada Fluminense, também os técnicos vão estar lá, vamos deixar inclusive na Baixada Fluminense essa equipe full time, tirando todas as dúvidas com os prefeitos, com as equipes dos prefeitos, para a gente ser o mais ágeis possível. Fora isso, conversamos e ouvimos muito sobre prevenção. O presidente Lula lançou o novo PAC, os governos estaduais foram ouvidos e foram construtores desse novo PAC, e depois abriu o PAC Seleções para que os prefeitos cadastrassem suas propostas. E são inúmeras propostas do Rio de Janeiro, enquanto estado e municípios, que agora vão passar pelas seleções, obviamente com prioridade essas questões de contenções, né, de barramento, de piscinões, de drenagens ou macro drenagens, que nós ouvimos muito. Então é a preparação, é criar resiliência, mitigação, adaptabilidade, porque nós vamos continuar convivendo com mais intensidade e mais frequência com essas questões de eventos em razão das mudanças climáticas e a gente precisa, ao mesmo tempo que atua na resposta, possamos atuar firmes na prevenção. Só fazendo um adendo, a política de prevenção basicamente tinha sido abandonada nos últimos 4, 5 anos, o presidente recriou o Ministério das Cidades e na construção do PAC e PAC Seleções tem realmente essa vertente muito forte de prevenção para o país que tem vivido tantas situações desagradáveis, ceifadas vidas, como foi o exemplo daqui. Então, em nome do presidente, Cláudio, mais uma vez reafirmar aqui a nossa solidariedade, né, a todos que tiveram familiares com a vida ceifada, às prefeituras, ao governo do estado e 24 horas à disposição do estado do Rio de Janeiro para atender a população atingida pelas enchentes. Sim. Vamos iniciar as perguntas, então. Primeiro, a Gabriel Barreira, da TV Globo. Governador, boa tarde a todos. Queria fazer 2 perguntas em uma. O prefeito Wagner, antes de entrar na reunião, pediu os rios que Brasília, responsabilizou o INEA, disse que alguns rios são limpos, mas a sujeira é jogada na beira do rio, e isso acaba voltando para lá. E eu vi também um pedido na reunião de vários prefeitos para que haja também, além de ajuda em casos emergenciais como esse, que haja um apoio mais concreto do governo ao longo do tempo a voltar. Queria que o senhor comentasse isso e também tem a ver com isso. O canal do Pedro e o Rio Botes tiveram problemas com bombas que não funcionaram. Queria que o senhor falasse qual foi o problema que foi resolvido e como resolver essa questão. Obrigado. Claro, vamos lá. A questão da crítica a gente compreende, tem um componente político forte nela, Wagner sendo Wagner, a gente compreende isso. É só ver a obra de Nova Iguaçu para lá que ele fez, o povo de Nova Iguaçu que está sofrendo. Mas a gente deixa isso para lá. Foram mais de 200 milhões de reais investidos só no município de Belfor Roxo. O deputado Canela está aqui para confirmar. As pessoas têm que saber também escolher os projetos e dizer o que é prioridade. Então, o governo do estado voltou a fazer investimento depois de muitos e muitos anos.
Se olhar um recorte de 10 anos para cá, você vai ver que os últimos 3 anos são de investimentos profundos nas cidades, na casa de 4,3 bilhões de reais de investimento, o que o governo do Estado, eu falei 10 para ser generoso, mas se você pegar 15 anos atrás, o Rio não tem esse volume há muito tempo. E a segunda foi? Essa questão já está sendo licitada, nós já pegamos mais 2 bombas emprestadas hoje. Eu também acabei, antes de entrar, eu estava ligando para o governador Tarcísio para ver se a gente pega mais 2 da Sabesp e para tentar tirar essa água o mais rápido possível. A licitação já está quase pronta e vamos resolver isso o mais rápido possível. Próxima pergunta, Rafael Nascimento, de ontem. Boa tarde, ministro. Foi criado um comitê, né, para gerir aí. 1h09 pelo horário de Brasília. A gente estava acompanhando a coletiva de imprensa agora do governador Cláudio Castro. Pedro Duran segue com a gente aqui. Ao lado do governador Cláudio Castro, ministros do governo Lula, Aniele Franco, Valdez Góes também. Pedro, vamos conseguir repercutindo então algumas falas. A primeira fala de Valdez Góes, que ele fala que 12 cidades já pediram decreto, aí pediram para entrar em situação de emergência. Agora é o momento do governo federal ficar então analisando tudo isso, ajudar a pedir essas solicitações. Quero te ouvir sobre esse ponto também, Pedro. Então esse é um dos pontos principais, né, dessa conversa até agora. Precisa ser rápido, né, para que de fato essas 12 cidades tenham o atendimento necessário, porque quando se decreta a situação de emergência, a gente está falando de 2 coisas muito práticas. Primeiro, dinheiro para as pessoas, auxílios, Bolsa Família, antecipação de FGTS para aquelas famílias que foram atingidas. Então, é antecipação de dinheiro no bolso de quem agora não tem o que comer e muitas vezes não tem onde morar, porque a casa ainda está com água até o joelho, até a canela, como o Kleber mostrou. E a segunda coisa é a flexibilização para a contratação por parte dos municípios de serviços emergenciais que possam ajudar a resolver o problema das chuvas nesse momento. Então, com essa consolidação da situação de emergência, e isso deve ser rápido, o governo não deve recusar um desses 12 pedidos, porque a situação realmente foi complicada. Sim. Aí os municípios vão poder ter uma ação mais efetiva. Mas chama atenção que são 12 cidades, é um número considerável, né, Muriel? E aumentou muito, né? A gente estava acompanhando ontem, não passavam de 3, 4 cidades que pediram a situação de emergência. Lembrando que o governo federal vai ficar, segundo o próprio governador Cláudio Castro, com equipes ainda durante essa tarde, para caso mais cidades precisem pedir essa solicitação de situação de emergência, então, elas podem ir até o ministro, podem ir até as equipes do governo federal para começar a redigir esse pedido de situação de emergência. Então, agora, um número de cidades, de municípios que estão pedindo para entrar em situação de emergência são 12, segundo o ministro Valdez Góes. Outro ponto também interessante que a gente ouviu o Valdez Góes falar, e a gente vê agora a questão dos opositores, né? Ele fala que, pelo menos nos últimos 5 anos, não existiu política de prevenção no governo federal. E aí já deu aquela cutucada ali em Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Cláudio Castro. Pois é, e você viu a cara que o Cláudio Castro fez quando ouviu, né, a fala do ministro Valdez Góes. Porque, de fato, nessa hora, não tem outra alternativa. O que eles fizeram está correto. Claro. Eles estão juntando o ente federativo, o estadual e o município. Todo mundo sentou literalmente na mesma mesa. Eu estava conversando com uma das pessoas que estava nessa reunião e ele fazia comigo uma chamada de vídeo e me mostrava a mesa. Eles montaram uma mesa quadrada e aí o governador e os ministros sentaram numa lateral e os prefeitos, os deputados sentaram nas outras 2 laterais e foram interagindo ao longo da reunião. O Cláudio Castro fez ali uma apresentação do que estava fazendo, usou um pouco os prefeitos para fazer esse apelo para o governo federal para que aporte os 733 milhões de reais para a obra do Projeto Iguaçu, que vai resolver parte do problema ali no Rio Botas. Mas o que a gente percebe é que, de fato, o governo federal não quer deixar barato e também está usando esse momento em que Cláudio Castro, que é um aliado de Jair Bolsonaro, estende a mão para poder dizer, olha, tudo bem, nós vamos tentar ajudar, vamos colocar na lista do PAC, mas também não foi feito o trabalho nos últimos anos por parte do governo anterior. Então, é claro que essa discussão política, e aí você vê que o Cláudio Castro, na primeira resposta dele, diz assim, vaguinho sendo vaguinho. Ele está falando de um ex-aliado que passou para o outro lado, vaguinho do Republicanos,
que foi para o lado do presidente Lula, fez campanha para o Lula e agora critica a ação do INEA, do governo estadual, nessa resposta às chuvas. O próprio Eduardo Paes também fez críticas ao governo. Então, essas críticas são normais da política. Sim. O que não pode é a população ficar desassistida, né, Muriel? Sem dúvida, Pedro. Obrigada, viu, por análise que você faz. A gente vai ficar de olho, claro, nesse restante dessa coletiva de imprensa. Qualquer novidade a gente vai trazer para você, porque estamos conectados com tudo o que acontece também lá no Rio de Janeiro, com ministros, prefeitos reunidos, junto com o governador Cláudio Castro. Obrigada, Pedro.